Olá, pessoal! Muito boa noite a todos. Dando introdução, então, ao nosso trabalho de filosofia, ao tema destinado ao grupo, foi por nós escolhido falar um pouco da vida pessoal, profissional, obras, títulos e projetos de um grande filósofo, jurista, professor universitário, político, poeta brasileiro e também conhecido como o pai do novo Código Civil brasileiro. Eu estou me referindo a Miguel Reale. Eu gostaria de dar início ao nosso trabalho tratando um pouco sobre a vida pessoal de Miguel. Miguel nasceu no dia 6 de novembro de 1910, era paulista, natural do município de São Bento do Sapucaí. Miguel, então, filho do médico italiano Biagio Braz Reale e de Felicidade Chiaradia, mineira de ascendência italiana. O pai de Miguel, Braz, era médico do exército italiano e realizava atendimentos em São Bento. Resolveu, então, se mudar com a família para a cidade do Rio de Janeiro, a então capital federal. Lá, o pai de Miguel, Braz Reale, instalou uma farmácia e uma clínica, onde atendia de forma particular. Mas, em uma noite, as ondas do mar invadiram a farmácia e destruíram tudo que lá havia. Extremamente desanimado com o acontecimento, Braz resolveu se transferir para a cidade de Itajubá, aqui em Minas, e lá Miguel viveu até 1921, onde cursou o primário no Colégio Nossa Senhora da Glória. Dando ênfase agora à vida familiar de Miguel, ele teve um duradouro matrimônio com Filomena Nucci. Eles foram casados por 63 anos, tiveram 3 filhos ao longo desse matrimônio: Hebe Reale, a mais velha, Lívia Maria, a filha do meio, e Miguel Júnior, o filho caçula. Importante elencar que os filhos, assim como o pai, possuem vasto e grandioso currículo. Hebe Reale é historiadora, formada pela PUC São Paulo, do município de Pindamonhangaba, e professora de cultura brasileira na Escola de Comunicações da Fundação Armando Tavares Penteado, na capital paulista. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, tendo publicado, Hebe, 18 livros sobre a história de São Paulo. Lívia Maria Reale Ferrari, a filha do meio, era formada em línguas neolatinas e foi casada com Antônio Carlos Ferrari, tendo o casal falecido jovem, em 1973, deixando 3 filhos menores aos cuidados dos avós maternos. Miguel Reale Júnior, o filho caçula de Miguel, é advogado e professor. Miguel Júnior ocupou um cargo importantíssimo de ministro da Justiça durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Caminhando então para o final da minha dissertação, em 2006, dia 14 de abril, o Brasil teve a triste notícia sobre o falecimento de Miguel Reale, que sofreu um infarto em sua residência. Quando faleceu, Miguel morava em São Paulo, na Zona Sul. Miguel se foi, deixando um grande legado, inúmeros ensinamentos e muito conhecimento para aqueles que o admiravam. Olá! Eu vou falar agora onde Miguel Reale estudou, onde ele trabalhou. Em 1922, quando ele foi para São Paulo, ele estudou no Instituto Médio Dante, onde ele terminou o ensino médio dele. Em 1932, ele participou do movimento constitucionalista, que ocorreu em São Paulo mesmo, e 2 anos depois, em 1934, ele ingressou na Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, e também fez parte da Ação Integralista Brasileira, e publicou também o Estado Moderno. Em
Em 1941, ele foi nomeado professor lá na universidade onde ele estudou de São Paulo, como professor de filosofia do direito. Em 1947, ele foi nomeado secretário da Justiça do Estado. Na época, ele criou a primeira assessoria técnico-legislativa do Brasil, que servia para racionalizar o serviço legislativo. Em 1949, Miguel Reale ele fundou o Instituto Brasileiro de Filosofia, pelo qual ele era presidente desse instituto, e nesse mesmo ano de 1949, ele foi nomeado reitor lá da universidade também onde ele estudou. Em 1951, ele fundou a Revista Brasileira de Filosofia. Em julho de 51, ele chefiou a delegação do governo brasileiro, junto com a Conferência de Organização Internacional do Trabalho. Em 1952, ele fundou a Sociedade Interamericana de Filosofia, do qual foi 2 vezes presidente. Foi relator também especial do 22º, 3º e 4º Congressos Internacionais de Filosofia realizados em Veneza, México e Viana, e foi vice-presidente de uma das sessões plenárias do 25º Congresso Internacional de Filosofia realizado na Bulgária. Em 1969 e 1973, ele assumiu a autoria da USP. Em 1974, ele foi nomeado pelo presidente Emílio Garrastazu para o Conselho Federal da Cultura. Isso ele exerceu 15 anos. Em 1975, ele foi nomeado para a cadeira número 14 da Academia de Letras. E em 2002, ele coordenou e elaborou um novo Código Civil. Em relação às obras do Miguel Reale, ele contribuiu com diversas obras que possuem diferentes temáticas relacionadas à filosofia, filosofia do direito, obras literárias, obras diversas, direito positivo, teoria do Estado e a política. Agora irei citar algumas obras em relação às temáticas citadas anteriormente. Em relação à temática da filosofia, tem alguns livros a título de exemplo. Atualidades do Mundo Antigo, de 1936, Paradigmas da Cultura Contemporânea, de 1996, O Belo e Outros Valores, de 1989, Estudos da Filosofia e Ciências do Direito, de 1978. Na temática da filosofia do direito, Fundamentos do Direito, de 1940, Filosofia do Direito, de 1953, O Direito como Experiência, de 1968, Lições Preliminares do Direito, de 1973. Em relação à política e à teoria do Estado, as obras são O Estado Moderno, de 1933, A Formação da Política Burguesa, de 1935, O Capitalismo Internacional, de 1935, e A Política de Ontem e de Hoje, de 1978. No direito positivo, mais algumas obras. Questões do Direito Privado, de 1997, Temas do Direito Positivo, de 1992, Nos Quadrantes do Direito Positivo, de 1960 e Direito Administrativo, de 1968. Em relação às suas obras literárias, Poemas de Amor e do Tempo, de 1965, Poemas da Noite, de 1980, Das Letras à Filosofia, de 1998. E por último, vou citar um exemplo das suas obras diversas, que é De Olhos no Brasil e no Mundo, de 1997. A título de exemplo, agora eu vou citar algumas obras de forma mais aprofundada e fazendo um breve resumo. As obras Teoria do Direito e do Estado e Fundamentos do Direito, de 1940, tiveram um papel relevante, pois descreviam a teoria tridimensional do direito. Essa teoria tridimensional, ela basicamente demonstrava 3 concepções do direito: a axiológica, a sociológica e a normativa. Dessa forma, um fato possuía um valor que determinava uma norma jurídica. No livro A Introdução à Filosofia, de 1988, o autor procurou observar os aspectos da matéria, relatando sobre o objeto da filosofia, a ética, a metafísica. Então, esse livro foi de suma importância, pois ofereceu uma visão global sobre os pensamentos do Miguel Reale. Na obra Paradigmas da Cultura Contemporânea, de 1996, o autor procurou demonstrar em noções gerais sobre os fundamentos da teoria da cultura e fazer uma correlação com os valores da liberdade e do homem como ser histórico. Na obra 5 Temas do Culturalismo, de 1999, basicamente é uma obra que abordou pontos relevantes do culturalismo, da corrente filosófica brasileira extensa e originária.
Na obra Questões do Direito Privado de 1997, é relatado os conflitos de interesse entre as pessoas naturais e as pessoas jurídicas ou entre essas e o Estado, aplicando os princípios do direito privado. Além disso, há a preocupação da preservação do direito individual perante a administração pública. Então, é um livro extremamente importante da temática das ciências políticas e que é utilizado em pesquisas, como fonte de pesquisas acadêmicas. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre o livro Lições Preliminares do Direito, de 1973. Esse livro, o Miguel Reale, ele quis criar um conceito geral do direito. Inclusive, ele citou no livro essa seguinte frase: o direito é lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento de regras e limites à ação de cada um dos seus membros. Dessa forma, o direito ele resulta de relações intersubjetivas entre os seres humanos, e essas relações intersubjetivas ocasionam as atividades sociais que não existem sem as regras jurídicas. Ele também fala acerca do surgimento do direito na sociedade, e diz que o direito só surgiu na sociedade a partir do momento que as pessoas começaram a ver, o valor das normas jurídicas e estudá-las de forma autônoma. Ele também fala sobre as múltiplas formas do direito, que no caso são as disciplinas jurídicas, e que elas não funcionam independentes, elas dependem uma das outras. Então é isso, basicamente é um resumo desse livro. E esse livro, como por ter noções preliminares do direito, ele é muito utilizado nas faculdades, inclusive no EAD, já utilizou esse livro. E agora a Ingrid vai falar sobre um pouco dos méritos, os prêmios que o Miguel Reale conseguiu durante seu tempo de vida. Dando continuidade ao trabalho, nós sabemos que Miguel Reale, devido aos seus estudos e contribuições, recebeu diversos títulos e prêmios, mas dentre eles a gente pode citar o prêmio Moinho Santista, que foi recebido em 1965 pela Universidade de São Paulo, no qual homenagearam e reconheceram as suas contribuições no mundo jurídico e filosófico. E à época foi lançado um artigo, mostrando essas homenagens e tudo mais, que também cita, e nesse artigo também cita as teorias do Miguel Reale, que serão comentadas mais à frente. Bem como no próprio artigo consta um próprio discurso do Miguel Reale, agradecendo as homenagens, o reconhecimento e contando também sobre o episódio da vida dele que ele percebeu que ele deveria seguir nessa carreira, pois ele sabia que daria grandes frutos. Ele conta que tudo começou na sua adolescência, Ele estava naqueles preparativos para vestibular, aquela pressão para iniciar a sua vida profissional. E a família dele, o pai, avô, bisavô, todos eram médicos. Então, ele já estava preparado para prestar o vestibular de medicina e seguir com a tradição da família. E mesmo se preparando tanto para isso, para os vestibulares, para a medicina, para seguir essa carreira, ele sentia um grande incômodo, Ele alega isso no próprio discurso dele, que ele não se identificava com aquilo e, por fim, ele decidiu ir para a área do direito. E ele diz que, apesar dele se interessar muito pelas problemáticas da vida, o que ele se interessava, não tinha a ver com saúde, nascimento, morte, essas coisas, mas sim com as problemáticas em geral da vida, sabe? Que realmente é o que se trata o direito. E desde então ele foi atrás, ele estudou para isso e, por fim, realizou o que realizou, entendeu? Com todos os ensinamentos, as teorias. E no final do discurso ele diz que aquele prêmio foi um grande incentivo para ele continuar contribuindo com estudos, conhecimentos, ensinamentos e aprender também. E diante disso, vale mencionar também quais as correntes de estudo que o Miguel Reale se baseava para criar suas teorias, para estudar e aplicar os seus conhecimentos. Eram 3 correntes: o empirismo, o racionalismo e o criticismo. E é certo que todos os prêmios, títulos e méritos que Miguel Reale recebeu durante sua carreira foram muito merecidos, uma vez que todos os seus estudos e teorias contribuíram e contribuem até hoje para a formação de novos juristas. Olá, eu vou falar sobre a teoria tridimensional de Miguel Reale. O tridimensionalismo jurídico de Miguel Reale, ele é apresentado
como uma alternativa ao formalismo normativista, que, em outras palavras, era uma forma de se ver o positivismo, era uma forma de se dizer o direito através das leis. Mas, para entendermos essa teoria do Miguel Reale, nós precisamos entender e saber 3 aspectos a qual Miguel Reale se opõe, né? Que primeiro seria o formalismo positivista, segundo, o sociologismo jurídico e o terceiro, o moralismo jurídico. Vamos lá? Então, o formalismo positivista, ele é realmente a forma de ver o direito apenas nas leis, né? Nós podemos tirar a ideia aqui do formalismo positivista que o direito era simples e puramente aplicação das leis, aplicação das normas. Direito era igual normas. Então, formalismo positivismo, normas. O segundo aspecto, a segunda corrente a qual Miguel Reale se opõe é o sociologismo jurídico. O sociologismo jurídico, a gente pode tirar a ideia aqui que era uma aplicação dos fatos. O direito seria uma questão dos costumes, né? De como a coisa realmente acontece na vida real e não de como a norma pedia que fosse ou era exigido que fosse, né? Não é uma questão de uma norma abstrata, e sim a questão de fatos. O terceiro aspecto ao qual Miguel Reale se opõe é o moralismo jurídico, ou o justnaturalismo. Aqui nós retiramos a ideia de que o direito tem a ver com a moral, com seus valores, né, de uma determinada sociedade. Não importa o que as normas dizem, mas sim o que a moral trazia, né? E nesse caso, os valores eles vão evoluindo com o passar do tempo, né? Então, vamos recapitular. Formalismo, norma. Sociologismo, fatos. Moralismo, moral. Ok? Então, qual foi a grande sacada de Miguel Reale? Miguel Reale acreditava que essas 3 teorias, elas funcionavam sim, porém, elas não poderiam agir sozinhas, né? Miguel Reale chamava esses aspectos, essas culturas, como dimensões. E quando essa dimensão ou esse aspecto funcionava sozinho, era uma teoria unidimensional. Então Miguel Reale teve essa sacada de unir essas 3 dimensões, né? Que então surgiu a teoria tridimensional. Né? Para Miguel Reale, o erro delas estava em excluir as demais. Assim, Miguel Reale combinou elas. Né? Para Miguel Reale, quando cada dimensão trabalhava ou era vista sozinha, havia um empobrecimento da realidade jurídica, né? A realidade concreta do direito, ela não pode perder de vista nenhuma das suas 3 dimensões. Por isso Miguel Reale juntou essas 3 dimensões. Então, com a união dessas 3 dimensões, norma, fato, mais moral, há uma dialética de implicação. O que é essa dialética de implicação? É uma teoria, é uma dialética onde as 3 dimensões se conversam. As 3 dimensões se completam, se unem para poder dizer o direito. Diferente da dialética tradicional, onde cada dimensão se opõe à outra, né? Então, na dialética da teoria tridimensional do direito, os elementos não são contrários uns aos outros, mas eles se alinham, eles se somam. Um interfere sobre o outro para produzir o resultado final, que é o direito, né? O que acontece? Unindo todos esses elementos, norma, mais fato, mais valor, Miguel Reale busca distinguir a experiência natural da experiência cultural, né? Como
como diz no seu curso de Introdução à Filosofia, do neocantismo para uma postura culturalista, né? Miguel Reale dá ênfase aqui muito forte no aspecto cultural do direito. Não se trata do positivismo ou do justnaturalismo. Ele compreende que o direito é o fruto de uma determinada sociedade, das concepções dessa determinada sociedade e das experiências dessa determinada sociedade. Para Miguel Reale, o ênfase principal é sociocultural, histórico-cultural do direito. Na verdade, para Miguel Reale, o direito seria histórico-cultural, ou seja, dependeria da forma, do momento histórico e da cultura a qual ele tivesse inserido. Com isso, nós temos também a teoria monista. O que seria essa teoria monista? Né? Essa teoria tridimensional ela não foi muito aceita por alguns filósofos ou juristas. Então, existem determinadas formas desse tridimensionalismo que privilegiam um ou outro aspecto, reduzindo o direito à dimensão de fato, de valor ou de norma. Essas teorias reducionistas ou monistas, que buscam explicar a realidade jurídica com base em apenas um aspecto, né? Um elemento essencial, são o sociologismo jurídico, o normatismo lógico de Hans Kelsen ou até mesmo o moralismo jurídico, né? Com isso, nós temos o tridimensionalismo genérico ou abstrato, que é o quê? É tentar harmonizar essas teorias monistas. É aquele que procura harmonizar os resultados decorrentes dos estudos das teorias monistas apresentados. O sociologismo, o normativismo ou o moralismo jurídico. Ok? A fim de dar continuidade, então, à temática, agora nós vamos abordar um pouquinho a respeito do tridimensionalismo específico do Miguel Reale. Primeiramente, o grande problema das teorias genéricas é o fato delas não combinarem os elementos fato, valor e norma. Segundo o autor, segundo Miguel Reale, somente se aperfeiçoa essa teoria tridimensional do direito quando passamos a entender a interdependência e também a correlação necessária entre os três elementos. Estes, então, eles compõem o fenômeno do direito como sendo uma estrutura social e é necessariamente axiológica e normativa. Nessa ótica tridimensional, o fato, o valor e norma, eles são fenômenos, eles são dimensões essenciais para o direito. Afinal, é insuscetível de ser partido, de ser fatiado. E a pena para, caso ocorra, é o comprometimento da natureza que é especificamente jurídica da pesquisa realizada. Então, podemos dizer que busca a unidade do fenômeno jurídico. O autor, ele se propôs a examinar os aspectos que estão relacionados à ciência do direito. Vai muito além dos estudos filosóficos. Para isso, é necessário que se supere as visões que existem limitadamente até então, e com o escopo de poder realizar uma descrição objetiva dos elementos da juridicidade. A finalidade disso tudo, a finalidade precípua para isso, é desenvolver uma rota para alcançar os progressos culturais do homem. Diante disso, então, leva a recorrer às construções transcendentes elaboradas pela filosofia jurídica. Deste modo, essa teoria ela concebe que o direito possui os três elementos, sendo certo que eles são duas questões. Primeiro, irredutíveis e também dissociáveis um do outro, porque eles correlacionam-se necessariamente de forma, também duas formas que eles vão correlacionar-se. A primeira, unitária, tendo em vista o fato de diferir do tridimensionalismo abstrato, genérico que abordamos anteriormente, e também de forma concreta, porque é diferente do suposto idealismo. Isso que eu acabei de citar se dá então em toda a análise do fenômeno do direito. Então, agora, nós temos que entender o que vem a ser o fato, valor e norma nesse tridimensionalismo específico do Miguel Reale. Os fatos, eles são conjuntos de circunstâncias que rodeiam o ser humano.
eles decorrem de uma natureza ou do agir do ser humano. Eles geram consequências que podem ou que influenciarão mesmo as outras ações humanas. O segundo elemento, os valores, eles representam uma definição que é conferida pelos seres humanos que variam de época e de local a local. Os valores, eles derivam de uma análise que é particular, da qual origina a reação de aprovação ou de desaprovação. E deste processo de valoração vai emergir uma tábua de valores. Como assim? Compartilha-se entre os seres humanos que pertencem, né, a uma determinada cultura. E para o autor é impossível que nós definamos o valor segundo uma exigência lógica e formal. O que pode-se dizer, então, que os valores são enquanto valem. Vamos, então, falar a respeito das características dos valores. O primeiro, a bipolaridade, porque ao valor se contrapõe desvalor. A segunda, a implicação, porque influi na realização dos demais valores. E terceiro, referibilidade, porque os valores são enquanto devem ser, no sentido de orientação mesmo. São dois os tipos existentes de valor. O primeiro, a atitude valorativa subjetiva. Como assim? É uma conclusão de que cada pessoa considera como sendo correto ou incorreto. E a segunda é uma atitude valorativa objetiva. Aqui já não mais algo subjetivo interior da pessoa. Essa questão objetiva, então, ela consiste numa interpretação da realidade fática, né, conforme os prismas de valor. E o objetivo disso é situar ou determinar algo em função dos seus objetivos, de suas conexões de sentido. E para que compreendamos, então, o terceiro elemento dessa teoria tridimensional, a norma, temos que entender um tópico que é designado pelo autor de nomogênese jurídica. Parte-se dos três elementos essenciais da compreensão do fenômeno do direito. E é relevante que a gente examine de que modo a norma jurídica surge e também de que modo ela é constituída. E essa compreensão, esse entendimento, esse processo, ele é chamado pelo autor de nomogênese. Então, vamos lá. A norma jurídica, ela não resulta diretamente dos fatos. Afinal, né, elas dependem de uma valoração do homem em sociedade, como acabamos de dizer. E todo fato, ele se correlaciona com um ou mais valores. E um dos valores, ele é escolhido pelo poder, o que origina, então, a norma jurídica. E esse ato de decisão, ele é importante na homogênese jurídica, porque ele vai colocar fim a uma tensão fática axiológica e faz com que a norma jurídica, ela se apresente como um modelo vigente à época. É uma sinergia de fato, valor e norma, e ela está claramente presente nessa lei. Para o autor, toda norma jurídica é um momento conclusivo e está inserido em um processo sempre aberto à superveniência de novos fatos e novas valorações. Ele não tem significação em si mesmo e envolve uma prévia tomada de posição opcional. Deste modo, tem-se ainda que a norma jurídica ela é criada para poder reger os atos futuros, como acabamos de dizer, superveniência, né? A sua criação, ela remonta a um dado período histórico. Porém, ela se destina a normatizar os fatos futuros, os novos valores incidentes. Porém, então, ela dá origem a uma nova compreensão normativa. Deste modo, não há uma norma legal sem a motivação axiológica dos fatos sobre os quais os valores incidem. Daí, então, a necessidade de ser essa norma jurídica, ela sempre é um objeto de interpretação. Não como um objeto ideal, mas como um enunciado em necessária correlação com a base fático e axiológica.